Mais passos estão sendo dados na direção de um acordo comercial entre a Argentina e Estados Unidos. O que indica agora é que a Argentina pode ter 0% de tarifas depois dessa nova onda de tarifas do Trump, e talvez até um acordo bilateral, o que pode, eu acho que quase certamente significa, ser a saída da Argentina do Mercosul, com implicações para o Brasil e com implicações para você que quer ir morar na Argentina, que está começando a pensar nisso. Vamos conversar disso aqui. Possivelmente o Milei salvou o Brasil de tomar tarifas ainda maiores dos Estados Unidos, e nós temos aqui o segundo dia de câmbio livre na Argentina, finalmente, com uma valorização significativa de mercados e vários outros bons resultados, despencada no risco país, o câmbio se comportou de uma maneira muito positiva, o que são bons sinais indo para frente na Argentina. Vamos lá, uma coisa de cada vez. Primeiro, após o tarifaço completamente freestyle do Trump, tem um grande sinal aqui que eu não vi ninguém comentando, que é: observem aonde essa conferência foi dada. Tem a notícia de que a Argentina está pronta para assinar um acordo comercial com os Estados Unidos, que seria da redução de tarifas e tudo mais, mas, vamos puxar aqui, tá na Casa Rosada. Se tem uma coisa que eu acho que todo mundo entendeu sobre o Donald Trump até agora, é que ele praticamente exige ser tratado como o cara. E ele comemorou que depois de colocar as tarifas em vários países vieram negociar com eles. Notem a importância dessa frase. Os Estados Unidos mandaram o cara deles para a Casa Rosada na Argentina. Eu quero argumentar aqui, que isso tem uma mensagem aqui dentro. Que isso aqui é importante. Ele não está sendo tratado como mais um fudido que está vindo aqui pedir para eu tirar tarifas deles. Tá falando, não, vamos mandar o nosso cara, vamos lá, vamos fazer reunião e tudo mais. Não é você que tem que vir a mim, eu vou fazer o sinal de ir até você. Eu acho que isso aqui tem uma comunicação importante, e o que foi anunciado pelo... E não é qualquer cara, é o secretário de Tesouro. Não é qualquer cara, ok? Ele não mandou um estagiário ali, não. São pessoas importantes dentro da discussão. E aqui, ó, vamos ter conversas formais sobre comércio recíproco, o que tem a ver com o que o Trump estava falando, de que os países estão explorando a gente, o que não é verdade, comércio não explora você, mas enfim, é a impressão dele, né, a ideia econômica dele. O Trump entende que é necessário corrigir as direções e distorções, as distorções existentes, e ter um sistema comercial onde todo mundo está nas mesmas regras. Se regras está sendo usado, a gente está falando de tratado de comércio. Se a Argentina tem o intuito de ser um aliado dos Estados Unidos na região, o que também fala alto, nós estamos prontos para assinar um acordo que vai beneficiar os Estados Unidos e a Argentina, diz o Javier Milei. Isso aqui tem muitas coisas profundas para a gente discutir. Primeiro, é possível? A Argentina pode ir fazendo essas conversas para retirar as tarifas, o que ajuda eles um pouquinho, e para fazer um acordo de comércio, só que tem um problema no meio disso. Esse problema se chama Mercosul. Pelas regras do Mercosul, um país só pode negociar um acordo com outro país se o Mercosul autorizar. Normalmente você tem que negociar como bloco. E aí a pergunta é, o Mercosul autorizaria isso? Não sei. Presidente atual do Uruguai é de esquerda, Brasil, lamentavelmente. Paraguai já é aliado do Milei, de direita. O Panamá está agora entrando no Mercosul, mas... Então dá para imaginar que o Panamá estaria aqui do lado deles para falar assim, pô, também vamos brigar com os Estados Unidos? Se a Argentina ganha, eu ganho também. Ok. Agora, pode ser que tenha uma barrada, pode ser que isso aqui não saia. Isso significaria que para negociar esse acordo maior, não um acordo de retirada de tarifas, mas um acordo bilateral com os Estados Unidos, a Argentina teria que se retirar do Mercosul. E é uma coisa que o Milei já foi entrevistado múltiplas vezes e perguntaram a ele, você sairia? Ele falou, sim, lamento, não é o meu grande objetivo, não é o meu sonho, mas se eu preciso trocar Mercosul para ter um acordo de comércio com os Estados Unidos, senhores, não é uma grande discussão. E aí algumas pessoas vão ter dúvidas razoáveis, que é, pô, mas peraí, quem que sai ganhando aqui? A resposta é os dois. É só que tem pessoas com umas visões, às vezes, desenvolvimentistas e às vezes que não entendem economia,
que acham que, por exemplo, isso significaria que a Argentina nunca poderia se industrializar, porque os Estados Unidos são industrializados, a Argentina hoje produz commodities, né, petróleo, minerais, agro, carne, eles vão mandar isso, vão receber produtos industriais e vão ser colonizados para sempre, certo? Certo. Errado pra caramba. Vamos pensar um passinho um pouco na frente. O salário de um argentino é muito mais barato do que o salário de um americano. Se você não tem um tratado de livre comércio entre os dois, e você tem uma indústria nos Estados Unidos que você quer tirar dos Estados Unidos porque está muito caro manter lá, mas você está preocupado que o Trump pode, né, não gostar disso ou que pode dar alguns problemas, você pode levar essa indústria para um país aliado, no caso a Argentina, que tem um tratado de comércio, que tem uma estrutura boa, que é um país barato em terras também, porque está tudo em pesos por enquanto. Embora a economia já esteja se dolarizando, o fato é que a produtividade é menor, os preços vão ser mais baratos. Então você pode pôr lá. Outra coisa também. Com essa ideia do Trump de tarifas, que a gente não sabe para onde vai. Mas digamos, num cenário onde elas ficam, ou onde elas ficam primariamente contra a China. Vamos simplificar o nosso cenário aqui. Vamos imaginar um cenário onde os Estados Unidos primariamente cria barreiras contra a China e fala, indústrias, vão para algum outro lugar. Você fala, pô, mas nos Estados Unidos está caro. Tá caro construir, tá caro comprar terra, tá caro contratar gente. Tem a Argentina. Nós podemos sair da China para a Argentina, que inclusive está fazendo programas para atrair grandes investimentos, que está fazendo programas para atrair grandes capitais, que está fazendo reformas. Olha só. Agora eu posso sair de uma ditadura totalitária comunista maluca, genocida, e ir para um país onde o cara vai me tratar como um herói. Pô, agora ficou bom. Claro, tem vários níveis de especulação aqui. Mas vamos entender que existem incentivos para a Argentina se industrializar também, para indústrias irem lá para poderem ter acesso ao mercado americano. E se você entende o mínimo de economia para querer opinar nesse assunto um pouco mais seriamente, você tem que entender a ideia de vantagens comparativas. E de que, mesmo que os Estados Unidos tenham uma base industrial muito boa, ainda assim vale a pena você delegar para outros lugares a sua base industrial mais simples. As coisas muito menos tecnológicas. As coisas muito mais que exigem muito menos treinamento de mão de obra. Inclusive, esse é o padrão que nós vemos na industrialização do mundo. Então, isso aqui é extremamente benéfico para a Argentina, mas, com ele saindo do Mercosul, o Brasil perde um pouco, porque a gente tem um comércio internacional assim que, fora a China, beira a total irrelevância, mas a gente tem algumas coisas com a Argentina. As empresas, né, os empregos que estão dependendo diretamente disso aqui, certamente vão ser afetados, vai ser muito triste para essas pessoas. Mas é isso que acontece quando você tem um país que resolve ir numa rota protecionista. É isso. As pessoas não estão sofrendo as consequências da decisão do Milei, elas estarão sofrendo as consequências das decisões do Brasil, da política brasileira do Lula, e no fim das contas dos eleitores, de achar que isso é bom, ou de não entender a economia e votar em pessoas que defendem protecionismo. Agora, o que é interessante também é que o Milei falou que o Brasil teria tomado 35% de tarifa dos Estados Unidos, e não os 10% que tomou, se não fosse a Argentina, e o Brasil deveria agradecer. Só imagina por 3 segundos qual seria a manchete se fosse o contrário. Porque isso aqui foi só na CNN Money que saiu. E na Money ainda, não saiu na geral e tal. E se fosse o contrário? Fosse a Argentina não tomou tarifa por causa do Lula e o Milei deveria agradecer o Lula. Se fosse o Lula falando isso, nossa! Ia ser... Meu Deus do céu. Mas, como é o contrário, vai ser ignorado. O que aconteceu? Segundo o Milei, ele falou numa entrevista, o Trump calculou, daquele cálculo completamente inventado, nonsense deles, que a tarifa no Brasil tinha que ser 35%, mas daí eles falaram, peraí. Mas nós não vamos carcar 10%, não vamos carcar 35% lá na Argentina também. A Argentina é nossos amigos. Vamos colocar 10%, que é a nossa taxa básica pra todo mundo. Não, mas peraí, vamos pensar um passo pra frente. Os dois estão no Mercosul. Então se eu cargo 35% de tarifa no Brasil e 10% na Argentina, o que as pessoas vão fazer? Levar o produto pra Argentina e exportar de lá. E assim eles vão dar um bypass completo nas tarifas. Então a tarifa em todo mundo tem que ser igual. Então nós não vamos colocar tarifa alta na Argentina. Então, porque a Argentina vai tomar 10, o Brasil vai tomar 10 também. Então, por isso, diz o Milei, o Brasil tomou tarifas menores. A fonte é ele mesmo. Eu sei que quem não gosta dele vai duvidar completamente. Eu sei que quem não gosta dele também, se tivesse uma fonte, se tivesse o Trump falando em um documento, eles não iam acreditar também. Então, assim, eu escolhi que tem um certo grupo de pessoas, tipo assim, uns 20% das pessoas, que é a galera de esquerda, que é a galera que acha que o Trump é nazista, que acha que o Milei é fascista e tudo mais, que assim,
foda-se literalmente tudo que eles acham pra sempre, assim, mas eu só quis mencionar isso. Isso posto, além disso, nós temos agora, hoje na terça-feira, encerrou o segundo dia de livre câmbio na Argentina. Milei retirou praticamente todos os controles cambiais que existiam na Argentina. Ficou algumas coisas pequenas, tipo assim, se a tua empresa tem dividendos de 2024 para trás, ela tem que comprar dólar em outro negócio, ela não pode pagar dividendo retroativo em dólar, mas só daqui... Tem umas coisinhas bobas, assim. Mas a maior parte dos controles saíram. E o que a gente tem é uma continuação da apreciação do câmbio. Ontem, quando eu gravei, ele estava aqui em torno de 12,20, 12,40, a gente está ali em 12,60. Então o preço ainda está se decidindo, o processo de descoberta de preço ainda está acontecendo, e razoável, faz parte da vida aqui, mas continua essa tendência de descolar de quase 1.400 para ir buscar aqui 1.200. Vamos descobrir ao longo dos dias o que vai acontecer aqui. Você tem muita gente agora arbitrando, quer dizer, comprando no banco, vendendo no outro, tem um monte de gente entrando nesse tipo de... Porque o pessoal da Argentina, como tinha controle cambial, todo mundo ficou muito bom em... basicamente formas de monetizar a numismática, né? De várias formas diferentes que você consegue ganhar dinheiro trocando moeda. Então o pessoal tá nisso agora, vamos descobrir ainda o que tá acontecendo, e muito capital ainda vai entrar no país para mexer nessa taxa. Agora, o que nós sabemos, o problema do TradingView é esse, né? Tem que ficar atualizando, senão eles colocam propaganda na frente. Tá certo, eles, capitalismo. O que nós sabemos é que o ETF da Argentina, aqui no dia 9 foi o dia que ele retirou os controles, foi 11 que ele retirou os controles, 9 já tinha o boato, aí aqui cancela, não sei, né? Retirados os controles, o mercado oscilou um pouco ao longo dos dias, mas saiu ali de 70 pontos mais ou menos para agora 84, 85 pontos. Aliás, fechou aqui em 84, vai, o movimento é bem pequeno aqui. O que é uma alta de aí 21, 22% nesse período, o que é brutal, não sobra nada para os betinha. E o risco país, inclusive, quando o Milei tomou posse, ele estava muito alto. Ao longo das reformas ainda estava incerto, mas eventualmente, conforme elas foram se impondo, o risco país despencou de 1.600, 1.700 pontos para... chegou a um fundo de abaixo de 600, bem impressionante isso aqui. Depois voltou a subir com as especulações de reservas, de aí como é que vai ficar o câmbio. Deu essa disparada quando o Trump colocou as tarifas, porque o mundo inteiro deu uma disparada para os dois lados simultaneamente, foi muito divertido, rimos muito, infartamos. Mas, né, quando começou a sair o boato de que seriam encerrados os controles de câmbio, o risco país estava ali um pouquinho abaixo de 1.000, e agora já caiu de volta para 725 e continua sua trajetória vertical fantástica. Também teve eu gostei muito desse gráfico aqui, que é do Banco Central da República da Argentina, BCRA, que é a variação do câmbio, né? Você teve o câmbio oficial, ele foi só oficializado para cima, porque é a vida, e depois você tem o câmbio paralelo, e a brecha despencou ao longo dos dias, né, ao longo do tempo, para em torno de 5%. Ficou essas duas bandas, de 1.400 e 1.000, e agora ele está convergindo. Então agora a gente consegue ver muito bem o processo que está acontecendo aqui de descoberta de preço, qual que é o peso, o que vai ajudar também a trazer muitos investimentos. E assim, de qualquer forma, senhores, o resultado é bem claro. Uma queda de risco país desse tamanho é muito expressiva. E outra coisa também, isso aqui foi interessante, a curva de juros da Argentina. Isso aqui são os títulos de dívida e os rendimentos que eles pagam, né? Em 7 de janeiro estava aqui em torno de 11 a 10%, os pontos dos títulos diferentes onde eles estão pagando, né? Então você tem uma curva de juros ao longo do tempo, conforme os anos seguem, né? São os títulos em dólares, inclusive, você tem uma tendência a baixar. A curva foi até aqui, em 11 de abril, que é quando os controles foram retirados, que era toda aquela preocupação, risco país alto, sei lá o que vai acontecer, FMI vai mandar dinheiro, não sei e tal. Quer dizer, já estava acertado, né? Já estava aprovado, inclusive, mas enfim. E isso aqui é um movimento de 3 dias. Então, de 3 dias, os juros caíram ali de 15% para 12,5% no título curto em dólar. E os outros também, na ponta mais longa da curva, também tiveram uma queda expressiva. Então, assim, cara, 2% de queda no seu título em 72 horas... Se isso aqui não é um sucesso, eu gostaria que alguém me apresentasse, assim, o que é um sucesso. Só que o que é curioso é que tem a galera do contra, eles tentam encontrar algum jeito de falar que não, na verdade não foi o Milei, foi as mudanças climáticas que ajudaram, não sei, foi o vento, foi o Lula, na verdade. E aí teve uma coisa, não, mas é que foi o FMI.
Não, foi o crédito do FMI que fez isso. Não, mas o crédito do FMI só cai hoje, dia 15. Eles vão receber 12 bilhões de dólares. Então você teve o anúncio, teve a aprovação, inclusive, desse crédito umas 2, 3 semanas lá atrás. Depois teve o anúncio de como vai ser, todos os detalhes e tudo mais. E, inclusive, enquanto isso, o dólar estava subindo. E quando sai o boato, na quarta-feira, de que vai cair o cepo na sexta, justo para rodar o fim de semana na transição e tudo mais, né, não ficar com o mercado aberto e tudo mais, aí os mercados começam a valorizar. Quando ele retira os controles de câmbio ao longo do fim de semana, a gente consegue ver no mercado cripto uma queda bem expressiva, uma valorização bem expressiva. A gente consegue ver a queda do risco país, a gente consegue ver a valorização do mercado, a consolidação aqui. E só agora vem, de fato, o caixa do FMI. Então, assim, pra galera que fala, não, mas é que vai... Eu acho que, na verdade, os caras estavam esperando pra transferir. Vamos descobrir qual que é o preço um pouquinho mais antes, só pra gente, né, antes de mandar o Pix, porque vai que dá um problema no câmbio, não sei. Mas, assim, ficaram tentando inventar que não, é na verdade porque o Pix do FMI caiu. Não, o Pix do FMI caiu só hoje, sabe? Tipo, tem que ter alguma coisa pra dizer que não foi o Milei. Em resumo, é isso. E, enquanto isso, na opinião dos argentinos, a avaliação da gestão do governo nacional, tendência desde março, Milei tomou posse 50, deu uma queda conforme as reformas foram batendo, aqui foi o fundo da crise, e agora 54, 52, 51, 53. Tá abrindo uma boca de jacaré aqui, senhores. Os eleitores olham e falam, aprovo. Tá difícil, ainda é uma situação de consolidação, de reformas e tudo mais, mas é uma pesquisa contínua. Então, embora em números absolutos ela possa divergir de outras, a gente vê a tendência claramente é o que a gente vê nas outras. Os argentinos aprovam e os socialistas choram. Desculpa que não teve tantos vídeos aí, eu ainda tô um pouco exausto das viagens e tudo mais. Eu tô meio gripado também, porque virou o tempo aqui, faz parte. Mas enfim, por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.